Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, domingo, 7 de fevereiro de 2021, fazendo mais um vídeo aqui para vocês, informativo. E hoje que é o 38º dia do ano, e hoje é dia também da Aliança Batista Mundial, do Homem Presbiteriano, da Luta dos Povos Indígenas, de Selene, do Trabalhador Gráfico e da Fundação do Jornal Estado de Minas em Belo Horizonte. Uma frase aqui para começar bem esse vídeo. Nunca digas que esqueceste um amor, diga apenas que consegue falar nele sem chorar, pois o amor é inesquecível. Autor desconhecido. Bom, então, para o vídeo de hoje aí, esse domingo chuvoso, acredito que na região onde vocês estão também esteja chovendo, pela previsão do tempo que eu vi ontem no Jornal Nacional, parece que está chovendo aí para todo lado, do Brasil todo, não é verdade? Então o dia amanheceu fechado aqui, está fechado até agora, deu umas pancadas de chuva e agora parece que deu uma firmada no tempo, mas o tempo está chuvoso. Bom, o tema de hoje é sobre acidente de trânsito. Como agir ao se envolver num acidente de trânsito. Acredito que muitos de vocês já tenham se envolvido em um acidente, então eu queria salientar algumas medidas de precaução que vocês devem tomar para se resguardar na sequência dos fatos aí, caso precise ir uma disputa judicial, se não houver, se quem causou o acidente não assumir a culpa pelo mesmo, né? Vai ser necessário ir para o judiciário para dirimir essa questão. Então, assim, os acidentes de trânsito eles são muito comuns devido ao número de frota de veículos que nós temos hoje no Brasil, que são mais aí de 60 milhões de veículos circulando no Brasil todo. Então, o que acaba que o número de colisões aí seja muito grande. Em termos aí gerais por ano, a gente tem cerca de 1 milhão de acidentes por ano, com 376 mil feridos e 40 mil óbitos, segundo o Ministério da Saúde, isso em números por ano, em média. Então, por mais que a gente tenha precaução e andar com cinto de segurança e prestando atenção no trânsito, muitas vezes a pessoa que está dirigindo no outro veículo, às vezes se distrai com o celular, com alguma coisa, ou com alguma coisa passando na rua, algum pedestre, alguma coisa, e acaba ocorrendo a colisão. Então, o que a gente deve fazer no caso aí de uma colisão? Porque quando acontece um acidente, às vezes a gente fica nervoso, fica sem saber o que fazer. Então, vocês têm que ter em mente, claro, isso para já se preparar, que quando acontecer algum acidente, vocês estejam preparados psicologicamente para fazer isso que tem que ser feito. Primeira coisa, se o acidente for leve, a melhor coisa a fazer é tirar os veículos do meio do caminho, da via, para desobstruir a via, para que novos acidentes não ocorram devido ao fato dos carros estarem ali parados no meio da via bloqueando o tráfego. Mas isso só pode ser feito em caso de acidente leve. Se o acidente for grave, aí não pode ser movido o veículo. Se tiver vítimas, não pode ser movido o veículo. E quando tiver danos ao patrimônio público também, o veículo tem que ser deixado, porque aí vai vir a polícia fazer perícia eventualmente e não pode ser movido. Então agora, se for leve o acidente, você pode tirar o veículo do meio da via e tentar estacioná-lo num local mais apropriado para você possa discutir depois com a pessoa que se envolveu no acidente para ver quem que teve a culpa e tudo mais. Então você pode colocar o veículo de lado. Só que antes disso, o que é bem importante? Hoje todo mundo tem celular. Então, primeira coisa, já saque seu celular e já tire fotos. Tire foto dos dois veículos ou mais, né? Se for mais de um veículo, mais de dois veículos. Tire foto de todos, da posição deles na via, da colisão, onde que colidiu e os sinais de trânsito que tem ali, de solo ou semafórico. Tente tirar a foto dos veículos, da posição da colisão, vendo
o sinal de solo, de eventualmente de parada, que algum de vocês, dos envolvidos no acidente, não tenha obedecido o sinal de pare de solo ou sinal semafórico, onde que está o sinal, e buscar testemunhas, muito importante. Então assim, tire as fotos, tudo. Muitas vezes é bom tirar a foto imediatamente, inclusive da placa dos veículos, porque tem muito motorista que sabe que é culpado do acidente e foge. Então, para evitar isso aí, tire foto da placa do veículo, porque se ele fugir, você vai ter a placa e pela placa você consegue buscar. No despachante ou no Detran, você consegue descobrir quem que é o proprietário do veículo e acioná-lo judicialmente, se necessário for. Então, muito importante tirar fotos do veículo, depois tire ele do meio do caminho e tudo bem. E, logo em seguida, buscar testemunhas, pessoas que viram o acidente, já desça do carro já olhando, porque quem está olhando ali, pedestre passando, que viu o acidente, já procura a pessoa. Procura a pessoa imediatamente, já peça o nome dela, o nome completo e o número do celular. Porque caso você precise de uma testemunha judicialmente para provar que você estava certo e que a outra pessoa estava errada no acidente e é culpada, você vai precisar dessa testemunha. Vai precisar levá-la a juízo para que ela seja ouvida e testemunhe a seu favor. Então, muito importante pegar as testemunhas que tiver. A não ser que não tenha nenhuma testemunha tenha visto, aí realmente vai depender da tua colheita de provas. Então, você que está ali no meio do calor do acidente ali, você que vai colher as provas, o teu advogado não está ali no momento. Então, você que vai ter que ser ali, vai ter que ter uma percepção de Sherlock Holmes ali e tentar visualizar o que você pode provar na colisão que vai ser que você pode usar depois judicialmente, caso seja necessário ingressar em juízo contra a pessoa, caso você não tenha seguro do veículo, né? Aí você realmente vai ter que precisar buscar o ressarcimento da parte contrária aí, ou amigavelmente ou judicialmente. E aí você vai ter que provar que a pessoa que é a culpada do acidente e você não. Então você tem que buscar os elementos que puder ali da cena do acidente, tirando fotos, seja o que for, testemunhas. Se tiver alguma câmera, veja se tem câmeras na via filmando, de repente ela pode ter pego câmera de comércio, às vezes pegou o acidente naquele momento, você pode pedir depois pro comércio acesso ao vídeo, à gravação. Então tem que ficar de olho em tudo, na cena toda, para poder fazer o maior número de provas possível a seu favor depois, caso seja necessário entrar judicialmente. Então agora, se o acidente for grave, aí não vai poder ser movido o veículo, mas se você estiver consciente na colisão, eu já faço a mesma coisa, desce do carro, tire foto de tudo, procure testemunhas, a não ser que uma das partes esteja inconsciente aí depois da colisão, aí realmente fica difícil. Aí vai depender da boa vontade de quem tenha visto o acidente e aguarde a polícia chegar e dê o testemunho ali para a confecção do boletim de ocorrência, né? Que eu já fiz algumas vezes. Eu presenciei acidentes e servi de testemunha ali e já dei meu depoimento na hora ali no boletim de ocorrência. Agora, se tiver pessoas acidentadas, então se existir vítimas, a polícia vai até o local. Agora, se não tiver vítimas, a polícia não vai até o local fazer o boletim de ocorrência. É você que vai ter que buscar ir até a delegacia com a parte envolvida, ou depois vocês podem fazer pela internet também, pode ser feito pelo meio virtual. Se tiver acordo entre as partes é melhor ainda, é mais fácil, né? Mas faça o boletim de ocorrência para se precaver, mas se tiver o seguro, melhor ainda, né? Acione, ou a outra parte, ou você, ou os dois, acione o seguro, mas procure pegar as provas, porque isso aí vai ser importante até mesmo que muitas vezes você não vai precisar nem pagar a franquia do seguro, caso você prove que a culpa não foi sua, o seguro nem vai te cobrar a franquia, vai cobrar os danos do causador do acidente. Então por isso que é importantíssimo a colheita de provas. Então, se existirem vítimas, então é preciso ligar para o resgate, né, passando as informações necessárias para chamar o SAMU, serviço de atendimento móvel de urgência, e sinalizar o local com o pisca-alerta, ligar o pisca-alerta, colocar o triângulo no solo, para evitar que outros acidentes aconteçam aí na sequência, com os veículos parados ali colididos no meio da via. E enquanto o serviço de atendimento não chegue, não movimente a vítima, porque ela pode estar com alguma fratura
alguma hemorragia interna, e se movimentar ela pode piorar a situação. Então é melhor deixar a pessoa no solo, caso esteja de motocicleta e caiu ao solo, deixa ela no solo ou dentro do carro, em ferragens, deixa ela, espera chegar o atendimento, que eles sabem fazer a coisa do jeito certo, para não piorar a situação da pessoa, né? E a questão do boletim de ocorrência, ele só é obrigatório em caso desses acidentes com vítima grave. Se não tiver vítimas, nem danos ao patrimônio público, não é obrigatória a realização do boletim de ocorrência. Então, assim, nesse caso, só se as partes preferirem fazer. Então, porque assim, muita gente acha que boletim de ocorrência é prova que você não teve culpa no acidente, que a outra pessoa foi culpada. Não é assim, porque o boletim de ocorrência sem testemunhas é só a tua versão contra a versão da outra pessoa. Então você faz um boletim de ocorrência contando a sua versão e a parte contrária do acidente vai contar a versão dela. Então não é prova para nenhum dos dois, nem para você nem para ela. Agora, se o boletim de ocorrência é feito com testemunhas, que a polícia foi lá e colheu o testemunho da pessoa, aí realmente, ou se uma das partes envolvidas assume que teve culpa no acidente, coloca no boletim de ocorrência que a culpa foi dela e assine, aí é outra situação. Se a pessoa concorda em ir na delegacia, fazer o boletim de ocorrência e ela assine lá para o delegado, para o escrivão, confessando que a culpa é dela, aí tudo bem, aí você tem uma prova. Agora, se você só faz o boletim de ocorrência pela internet ou na delegacia sem a outra parte dizer que a culpa é dela, não vai servir de prova. Então, sim, vai ser desnecessário. Então, por isso que é muito importante você descer do veículo e já buscar as testemunhas que tenham visto o acidente, que isso aí vai ser a tua prova. Muitas vezes vai ser a prova única de culpa no acidente, é testemunhal. A não ser que o cenário ali da colisão, pelas fotos, você consiga provar que a culpa não foi sua, que foi da parte contrária, o que é muito difícil, só pelas fotos. Então, tem que ficar muito ligado nisso na parte testemunhal. Então, assim, o boletim de ocorrência por si só, ele é um documento simples, que pode ser elaborado pela internet e ele não indica a existência de crime ou aponta para um culpado. Ele só serve para documentar o acontecido. Então é isso, é a sua versão contra a versão da outra pessoa. Por isso que é muito importante buscar testemunhas. Ou se a outra parte assumir que a culpa é dela, se ela falar, não, a culpa realmente foi minha e tal, não se ache que está tudo tranquilo, que ela falando isso, porque de repente depois ela pode mudar a versão dela, falar, não é bem assim, a culpa não foi minha. Então, se a pessoa realmente assume que a culpa foi dela, vão imediatamente para a delegacia mais próxima e façam um boletim de ocorrência com ela colocando a versão que realmente a culpa foi dela. Porque isso aí vai fazer com que você não pague a franquia do seguro, ou você vai poder utilizar esse boletim de ocorrência como prova no judiciário para você pleitear a reparação dos danos do veículo ou físicos, né, se tiver machucado, alguma coisa, eventualmente um dano moral, né, pode ser cobrado, ou dano estético, sei lá, de repente do que acontecer, né, com os envolvidos. Então, é muito importante isso, não deixa a pessoa ir embora assim simplesmente, porque vai ficar complicado para você provar depois o contrário. Então, se a pessoa não quiser assumir que a culpa foi dela, mas não quer ir na delegacia, pegue um vídeo filmando ela falando isso, assumindo a culpa, pegue testemunhas. Então é muito importante fazer o máximo de provas possível para que você possa depois reverter isso, conseguir garantir, provar que realmente aconteceu dessa forma no judiciário para que você ganhe a ação. Senão, se for só a tua versão contra a dele, sem provas, sem testemunhas de ambos os lados, o juiz vai dar improcedência da ação, você vai perder a ação, não vai receber nada. Agora, a não ser que você tenha seguro, né? Que você paga a franquia, tá tranquilo. Agora, quem não tem seguro, realmente tem que ficar ligado nisso aí. E quem tem seguro, se conseguir provar, não paga a franquia, né? Então, aí a seguradora vai cobrar ainda a parte causadora do acidente. Então, com relação a acionar o seguro, então, ambos devem entrar em contato com a seguradora, comunicar o sinistro, caso ambos tenham aí, todos os envolvidos tenham seguro. E quem não tem seguro, é isso aí, tem que
buscar garantir aí o recebimento da reparação dos seus danos do veículo aí. E buscar fazer a prova, né, para o pagamento da indenização de acordo com o que tiver na apólice. E o prazo para isso é de 30 dias. Então, o mais é buscar testemunhas mesmo que viram o acidente, isso é o mais importante de tudo. Realmente descer assim, procurar descer do carro tranquilo, sem ficar batendo boca, discutindo com a parte contrária, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Simplesmente falar, ó, aconteceu isso e agora? Se a pessoa falar, não, a culpa foi minha e tal, tudo bem, melhor. Mas busque certificar, busca as provas que você possa fazer, porque de repente a pessoa pode mudar de opinião depois e não queira pagar pelos danos. Então, assim, muito importante fazer o boletim de ocorrência, pegar testemunhas ou pegar filmagem, fotografar os veículos, filmar a pessoa falando, assumindo a culpa. O maior número de provas que você possa juntar utilizando o seu celular, melhor. Pegue o nome das testemunhas, anote o telefone, celular dessa pessoa. Se precisar entrar judicialmente, você liga para ela ou manda um WhatsApp. Ó, fulano, eu preciso de uma prova aqui daquele acidente que aconteceu tal dia, tal, você pode ir? Então, vai precisar dessa pessoa. Então, muito importantíssimo pegar esses detalhes aí. Então, no mais é isso. Tenham essa precaução, prestem muita atenção no trânsito, não se distraiam, não mexam o celular, não olhem para os lados. Se for conversar com alguém que esteja dentro do carro, converse olhando para frente, sempre. Ouça só aqui com o ouvido, não precisa ouvir com os olhos. Ouça aqui, tente responder, mas sempre aqui, ó. Que nem cavalo com a bitola aqui, ó. Só para frente, para evitar de se distrair, olhar para os lados e acontecer alguma colisão, algum acidente grave. Tá certo? Essas são minhas dicas aí para caso ocorra. Espero que não, espero que vocês não se envolvam no acidente, mas pode acontecer. Pelo número de acidentes que a gente tem no Brasil aí, realmente mais de 1 milhão de acidentes por ano, realmente, inevitavelmente, a gente vai se envolver. Inclusive eu, em novembro do ano passado, me envolvi num acidente, eu estava de moto, o cidadão parou, parecia que era Uber, motorista de Uber, ele parou no meio da via, na esquina ali, na via, na confluência, bem na confluência. Ele parou e acredito que pelo GPS ele ficou pensando se ele seguia ou se ele entrava à direita. Ele ficou parado. E aí eu falei assim, parei atrás dele assim e falei, vou cortar aqui e seguir, né? Aí a senhora que eu cortei ele para seguir, ele pegou sem dar certo, ele virou assim, entrou com tudo para a direita e eu fui bem na traseira dele. Não teve jeito de desviar. Ainda bem que eu estava devagar, aí caí no chão, ralei o ombro aqui, saí ralando, tudo. Mas aí eu imediatamente fui atrás das testemunhas e peguei testemunhas já no telefone, o nome. Aí ele já ficou preocupado, porque ele viu que a culpa foi dele, que ele não deu certo, ele parou no meio da via, ele não podia parar ali no meio da via. Ele parou, ficou pensando e depois saiu sem dar certo, então. E aí ele acabou causando colisão, mas ele veio falar que a culpa foi minha, porque eu bati atrás dele. Mas nem sempre quem bate atrás é culpado pelo acidente, porque você não pode parar no meio da via. Ali o que ele tinha que ter feito é ter parado, estacionado o carro, ou parado mais à direita, sim, pensado no que ia fazer e depois, né, dá certo e sai. Agora, parar no meio da via, no meio da esquina, e com vários carros atrás, parados, pensando, esperando para ver o que queria fazer, e depois ele sai assim do nada, sem dar certo nem nada, isso aí, ele assumiu o risco de produzir o acidente. Aí depois ele nem entrou em contato também, mas se entrar, passei meus dados para ele, tudo. O endereço falou, na minha visão, eu não tive culpa no acidente, você que causou, que você parou no meio da via. Se você quiser entrar com ação contra mim, fica à vontade. Meus dados estão aqui, mostrei minha CNH, meu documento da minha moto, com o endereço, falou, tá aqui, se quiser entrar, por enquanto, não veio atrás, né? Que só teve um amassado também, amassadinho atrás, e meu guidão da moto entortou, eu fui depois imediatamente na mecânica que eu levo sempre lá, o cara desentortou para mim, tudo certo. E o cabo do acelerador tinha virado ao contrário. Desvirou, acertou, tudo certo. Então, ainda bem que não aconteceu nada mais grave, só deu uma ralada na perna aqui no ombro. Mas tem que estar sempre ligado, a gente tem que estar sempre atento e é isso, minha dica é essa. Já respire fundo,
Não vá, parta para briga, com discussão, que isso aí você vai, teu emocional vai acelerar e você vai perder o foco e o pensamento. Então respire bem, mantenha a respiração para você pensar o que está acontecendo, raciocinar, buscar testemunhas, tirar foto. Eu tirei foto de tudo, tirei foto do carro, da minha moto no chão, tudo dos ralados, do que aconteceu comigo, porque se ele viesse para entrar judicialmente eu já ia mostrar, fazer defesa, teria como fazer defesa e teria testemunhas para comprovar minha versão. Então é isso, tem que estar sempre preparado, respire bem e não mantenha o foco, pense, raciocine, pense que você precisa fazer as provas para provar aquilo a tua versão. E não entre na pilha da outra parte, não entre em debate, em discussão, e só tente falar o mais tranquilo possível, sem entrar em debate. Fale tranquilo com a pessoa para ela também ficar tranquila, porque se você subir a voz, ela vai subir também. Vocês vão acabar altercando, então não vai chegar a lugar nenhum. Então mantenha a tranquilidade e evite briga e busque pensar naquilo que você precisa provar para garantir o ressarcimento dos seus danos, reparação do teu dano, isso que é o mais importante. Tá certo? Essas são minhas dicas então, e até a próxima. Bom domingo para vocês. Grande abraço.